depois, digamos assim, há duas partes nesta sessão. Uma primeira parte, vamos falar sobre a avaliação e sobre aquela componente de problemas. E na projeto, problemas ou questões, e na segunda, e depois na outra parte, vamos fazer revisões da última matéria e preparar a próxima aula. Portanto, em relação à proposta que vos queria fazer para aquela componente de avaliação que irá contar com 10% para a nota final, deixem-me só partilhar aqui o documento convosco. Está aqui. Ok. Pronto, isto é só uma proposta, nós vamos conversar sobre isto hoje e na aula presencial amanhã. E depois acertamos melhor o documento final. Mas a ideia era criar aqui um conjunto de questões que vocês resolveriam em casa e que entregariam um ficheiro Word com as respostas, portanto, e a entrega seria na Blackboard, num local a destinar para estas resoluções. E a ideia era, portanto, fazerem estas respostas todas de uma vez. Em vez de estarmos a aguardar pelo final do semestre ou a separar em vários momentos cada uma das resoluções, a ideia seria juntar todas as perguntas e, portanto, aqui nesta proposta estão 4 perguntas, 4 problemas, assim, ou 4 questões. E a minha proposta era então que a data de entrega destas resoluções fosse o dia 1 de dezembro. De qualquer forma, vou para aqui um inquérito, porque é mais fácil do que na aula. O inquérito vê se concorda com esta data ou não. Se não me engano aqui. Portanto, inquérito. Ok. Portanto, vou escrever concordam com a data de 1 de dezembro. Portanto, aqui não há problema de ser feriado, porque a Blackboard não encerra os feriados, não é? Portanto, é uma data como outra qualquer. Vou só perguntar se concordam com esta data. Portanto, a ideia aqui era que fosse uma data que não coincidisse com outros testes, também não fosse muito próxima já do final do semestre, e, portanto, de alguma forma, criarmos aqui um momento que fosse vantajoso. E depois também não vos sobrecarregava o final do semestre. Pronto, penso que já temos a maioria. Depois, em concreto, as questões e isso guardamos depois para a aula da manhã. Aqui eu gostava só de ficar com uma ideia se esta data era uma data que vos interessava ou não. Depois amanhã falamos melhor sobre os conteúdos, porque é mais fácil confirmar ou se quiserem saber quem é que tem dúvidas ou quem quer fazer alterações ao que é proposto. Portanto, vamos deixar depois os pormenores, a especialidade para a aula de amanhã. Porque, assim, esta ideia geral, não é? Um conjunto de problemas a resolver até ao dia 1. Ok, obrigado. E em relação portanto, ao que fazer aqui nesta sessão em particular, eu trazia aqui umas revisões com o aspecto não sei se era isto. Ok. Ok, pronto. Digam-me só se pode ser aqui no chat se estão a ver bem o PowerPoint. Sim? Ok, obrigada. Pronto, a ideia é trazermos aqui um bocadinho. Eu vou avançando na exposição, mas estejam à vontade para interromper quando quiserem. A ideia aqui é um bocadinho trazer coisas que já vimos, mas estar aqui com um bocadinho mais de atenção a estudar os pormenores, digamos assim. Então, a ideia era começarmos logo pelo início. Quando nós falamos em curva de oferta e curva de procura, estamos a pensar em quê? Nós estamos a pensar em quê?
Está muito perguntar ampliado. alguma coisa? Está muito ampliado. Quer escrever no chat, André? Sim. Não consigo. Oh, André, não ampliaste antes por causa da Mas eu penso que vocês têm possibilidade de reduzir a escala se clicarem numa lupa que tem do lado esquerdo. Já consigo? Então, portanto, é que a mim aparece, não tanto esticar até ao ecrã. Pronto, se puderem ajudar, eu agradeço porque no meu ecrã está na dimensão certa. Já conseguiram? Pronto, portanto, começando então, o que é que entendemos por. No que é que pensamos na curva de oferta, o que é que pensamos quando pensamos o que é que estamos a pensar quando falamos na curva de procura. Na verdade, o que estamos a pensar é, no caso da procura, estamos a pensar na disponibilidade a pagar por parte dos consumidores. No caso da curva de oferta, estamos a pensar na disponibilidade a oferecer, na disponibilidade a fornecer por parte dos vendedores. Não é? Portanto, a resposta é que estamos a tentar encontrar ou a encontrar quanto é que o consumidor está disposto a pagar para obter mais uma unidade do bem. Ou quanto é que está disposto a pagar para obter a próxima unidade do bem. Nesse caso, estamos a analisar a curva de procura individual, a curva de procura do consumidor individual. Quando estamos a pensar quanto é que o mercado está disposto, ou quanto é que no mercado se está disposto a pagar para obter mais uma unidade do bem ou para obter a próxima unidade do bem, estamos no âmbito da curva de procura do mercado. Em relação à oferta, portanto, o valor, a que valor é que um fornecedor está disposto a oferecer ou a fornecer, se quiser, a mais uma unidade do bem. E em termos de mercado, que valor é que os fornecedores, em geral, estão dispostos a oferecer ou a fornecer a próxima unidade do bem ou mais uma unidade do bem. E nesse sentido também o que é o equilíbrio. O equilíbrio será o ponto em que a disponibilidade dos consumidores para pagar pela próxima unidade do bem é igual ao valor que os fornecedores estão dispostos e os fornecedores estão dispostos a oferecer a próxima unidade do bem. Aplicando ou passando destes conceitos iniciais ou desta ideia inicial para uma pergunta já mais concreta, e aí acho que seria interessante se fossem dando aqui as vossas respostas no chat. Na vossa opinião, se considerarmos as viseiras e as máscaras, nós vamos considerá-las como bens complementares ou como bens substitutos? Depois vamos ver mais à frente qual será o efeito na substitutos, etc. Vamos estar aqui um bocadinho a pensar sobre isso. E acho que vai gerar um bocado bens complementares. Pronto, e alguns a classificá-los como bens substitutos. Portanto, vamos tentar pôr aqui mais alguma informação de forma a que possamos, sei lá, chegar a uma convergência maior das respostas. E procurando num site qualquer, por exemplo, aqui ao procurar num blog de muitos dentistas, encontramos esta distinção. Portanto, classificam os tipos de máscaras como máscaras de tecido, máscara cirúrgica, máscara de proteção respiratória, pronto, vários tipos de máscara, e depois dizem em relação à viseira que esta não filtra o ar e não deve ser considerada como um tipo de proteção único. Portanto, sempre um complemento das máscaras. Se usássemos esta interpretação, diríamos que, exatamente, portanto, que a viseira não substitui a máscara. Portanto, que os dois teriam que ser utilizados em complemento do outro. De qualquer forma, como viram na primeira
sem incluirmos mais este dado, se calhar as opiniões dividiam-se, porque no início houve de alguma forma, passou-se de alguma forma a ideia de que seriam substituídos. Portanto, considerando esta informação, agora, não é? Se aplicássemos esta ideia transmitida neste blog, classificaríamos os bens como complementares. E vamos supor a seguinte situação. Há uma alteração nos gostos e todos querem comprar mais viseiras, não é? Portanto, há uma alteração dos gostos favorável às viseiras. Vamos supor que isto é um exercício, não é? Vamos supor que isto acontecia e o que nós vimos nas aulas é que temos de distinguir aqui dois efeitos, não é? Um efeito, pelo menos, não é? Um efeito no próprio mercado das viseiras e um outro efeito no mercado dos bens complementares. E a ideia é um bocadinho hoje estar aqui a trabalhar, a ver isto como revisão, portanto estejam sempre à vontade para colocar questões ou para adicionar alguma coisa ao que estou aqui a dizer. Então, quando nós olhamos para o mercado do próprio bem, neste caso para o mercado das viseiras, portanto, após esta alteração dos gostos, nós teríamos um aumento da procura. Consequência desse aumento da procura, teríamos um aumento na quantidade e no preço. Portanto, em termos gráficos, temos qualquer coisa como esta que aparece neste diapositivo, e teríamos, portanto, um novo preço de equilíbrio mais alto do que o anterior e teríamos também uma maior quantidade comprada e vendida, se quiserem, quantidade transacionada, fruto desta alteração dos gostos. Se nos pedissem para avaliar as consequências em termos do mercado do bem complementar, portanto, neste caso, do mercado das máscaras, nós teríamos que um aumento do preço de um bem complementar faz com que a procura do próprio bem que estamos a analisar, neste caso as máscaras, diminuísse. Não é? Portanto, teríamos uma diminuição do preço e uma diminuição da quantidade transacionada de máscaras. Portanto, estamos aqui a treinar a aplicação do modelo da oferta e da procura para medir ou analisar as consequências, neste caso, de uma alteração no preço das viseiras. As consequências para o mercado das máscaras. Já se tivéssemos considerado que as viseiras e as máscaras seriam bens substitutos, a nossa conclusão não seria a mesma, não é? Porque agora teríamos, então, como o bem substituto se tornou mais caro, teríamos agora aqui um aumento da procura das máscaras, não é? Que levaria, em termos de funcionamento do mercado, a ajustamentos que acabariam com que levariam a que o preço final fosse mais elevado e a quantidade transacionada de máscaras mais elevada. Portanto, na realidade, o que é que nós observamos depois desse aumento do preço das viseiras? Nós observamos os preços e as quantidades portanto, que emergiram, que aconteceram na sequência do preço das viseiras. Portanto, quer no mercado das próprias viseiras, quer no mercado dos seus bens complementares ou dos seus bens substitutos. Portanto, no caso de bens complementares, tudo o que observamos no mercado é que a quantidade de máscaras vendidas terá diminuído. Portanto, neste exercício abstrato seria uma redução de Q1 para Q3 e que o preço teria diminuído de P1 para P3. Portanto, em termos gráficos, seria isto que veríamos. E se os bens fossem substitutos, portanto, a representação gráfica que faríamos seria esta, e o que observávamos em termos da realidade é que a quantidade de máscaras vendidas teria aumentado, né? Portanto, o preço de um bem substituto teria aumentado e a quantidade transacionada teria aumentado Q1 para Q2. Portanto, e isto leva-nos a algo que vimos na última aula em relação a uma das perguntas de escolha múltipla.
em que nos diziam que, observando uma determinada alteração no preço do mercado, portanto, uma subida, uma descida, se podemos dizer imediatamente se essa alteração resultou de uma mudança na procura ou se resultou de uma mudança na oferta. Esta é também uma questão curiosa, não é? Portanto, interessante. E a resposta é que nós só com essa informação não podemos dizer, é preciso também saber o que aconteceu à quantidade. No caso do exercício das escolhas múltiplas, tratava-se das vendas de automóveis e dizia-nos que tinham sofrido uma redução muito significativa, portanto aqui davam-nos a quantidade, não é? Nós precisávamos de informação sobre o preço para dizer se se tratava de uma alteração na procura ou se tratava de uma alteração na oferta. Portanto, analisando a evolução dos preços, já podemos dizer, dos preços e das quantidades, já podemos dizer se se tratou de uma alteração na procura ou se tratou de uma alteração na oferta. Porque o que pode estar por trás da alteração nas quantidades compradas e vendidas, tanto pode ser uma alteração em termos de oferta como uma alteração em termos de procura. Precisamos de informação sobre o par preço-quantidade para conseguir situar, para sabermos responder se se tratou de uma alteração de oferta ou se tratou de uma alteração de procura. Depois, também, nós ainda não fizemos esta distinção, mas esta é uma distinção que importa também fazer, já vamos ver para quê. Portanto, que é a distinção entre afirmações normativas e afirmações positivas, ou economia normativa e economia positiva. O que é que está aqui em causa? Portanto, quando nós falamos em economia positiva ou em afirmações positivas, do que estamos a falar é da realidade tal como ela é. Portanto, é possível recolher dados, confirmar a veracidade da afirmação. No caso da economia positiva, portanto, são resultados que qualquer pessoa pode confirmar. No âmbito da economia normativa, o que estamos a dizer como deveria ser. Há um juízo de valor por trás da economia normativa, se quisermos. O que deveria ser depende de quem pensar sobre o assunto, portanto, depende, não é algo que se possa confirmar com dados objetivos. Portanto, a economia positiva descreve a economia e prevê como é que ela funciona. A economia normativa tenta ajudar a formular as políticas económicas. E porquê é que isto é interessante, ou porquê é que isto vem a propósito do modelo da oferta e da procura? Porque a economia do bem-estar é uma ferramenta de análise normativa. Portanto, as ferramentas de economia do bem-estar são os instrumentos de medição do bem-estar. Portanto, de alguma forma, a economia normativa usa muito algo que nós já falámos nas nossas aulas, que são os excedentes do consumidor e o excedente do produtor. Portanto, e claro, a soma dos dois, portanto, o excedente total, que são formas de medir o bem-estar dos consumidores, o bem-estar dos produtores. Portanto, na verdade, a economia não se pergunta ao consumidor quanto é que ele está feliz, não é? Ou qual é o seu grau de satisfação. Portanto, quando nós falamos em bem-estar, quando falamos em excedente, estamos a usar qualquer coisa como estas perguntas. Quanto teria que ser pago ao consumidor para o compensar por ter menos quantidade do bem, não é? Portanto, para ter menos, se quiser, menos uma unidade do bem. Quanto é que o consumidor estaria disposto a pagar para ter mais uma unidade do bem, não é? Portanto, aqui, fazendo esta associação entre o triste e o feliz, o triste por ter menos, o feliz por ter mais. É assim, um paralelismo simples, mas acho que é útil em termos de pensamento. Portanto, não podemos medir a satisfação em euros, mas podemos medir quantos euros o consumidor pagaria para comprar mais unidade do bem. Então, o excedente do consumidor, aquilo que nós vimos como a área abaixo da curva de procura e acima do preço, seria uma forma de nós medirmos a satisfação ou a alteração na satisfação do consumidor ou a satisfação do consumidor em unidades monetárias.
cliente, se quiserem pode ser em euros. Portanto, com a distinção que já fizemos anteriormente, não é? Que o excedente consumidor para o mercado como um todo será a área abaixo da curva da procura de mercado e acima do preço, e que o excedente consumidor individual, portanto, para cada consumidor, será a área abaixo da procura individual, não é? Da procura de cada consumidor e acima do preço. Para concretizar melhor esta ideia, vamos pensar no mercado da gasolina. Portanto, a ideia aqui é que, por exemplo, os consumidores que vão sendo registados, se quiserem, observados mais à esquerda da quantidade de equilíbrio, podem ser consumidores, por exemplo, que têm que conduzir todos os dias para o trabalho, têm de conduzir muito, não é? Portanto, estão dispostos a pagar muito por uma unidade de gasolina. Isso são esses que acabam por ter um excedente grande se o preço do combustível for baixo. Quanto mais se deseja ter um determinado bem a um determinado preço, mais excedente, ou determinada quantidade, mais excedente se obtém. Já se analisarmos ou observarmos os consumidores que acabariam representados mais à direita desses, seriam pessoas que precisam de conduzir cada vez menos e, portanto, estariam dispostos a pagar uma menor quantidade, um menor valor, e, portanto, o excedente será menor. Quando chegamos ao ponto de equilíbrio, portanto, o excedente desaparece. E casos extremos que possam ser interessantes de trazer para aqui é, por exemplo, este caso, portanto, é que é que nós temos aqui? Temos uma curva de procura horizontal. O que é que isto significa? Portanto, estamos aqui a exemplificar com o mercado de roçados, por ser um mercado em que há inúmeros roçados que se substituem uns aos outros, portanto, é fácil ao consumidor trocar o roçado A pelo roçado B, não é? De alguma forma, o roçado A deixa o consumidor tão feliz como o roçado B. Por isso, em termos técnicos, em termos económicos, nós dizemos que isto é uma procura perfeitamente elástica. Na próxima aula veremos com mais atenção o que é que isto quer dizer, mas, portanto, aqui fica só a ideia que é uma curva de procura plana, como esta que aparece aqui, e, portanto, neste caso, ter obtido o roçado A não dá ao consumidor nenhum excedente, que seja um caso extremo. Proposição é esta, neste caso, pensemos numa curva de procura como esta, portanto, completamente vertical. Portanto, no que é que estamos a pensar? Pensar, por exemplo, no mercado de um medicamento sem substitutos, não é? Que seja único no mercado. Neste caso, o que é que acontece? Porque não há substitutos para este medicamento, um indivíduo incrivelmente rico estaria disposto a pagar um montante infinitamente grande por este medicamento. Portanto, para qualquer preço, o excedente por ter conseguido obter este medicamento seria infinitamente grande. O outro extremo em termos de excedente, não é? Desde zero até infinito. Portanto, aqui de alguma forma já podemos contrapor estes dois casos extremos, não é? Portanto, uma curva de procura muito íngreme e uma curva de procura muito plana e as consequências para o excedente, não é? Portanto, entre zero e infinito. Portanto, é mais, se calhar, simples pensarmos não nos casos extremos, não é? Portanto, aqui com duas curvas, uma mais íngreme do que a outra, ou se quiserem uma mais plana do que a outra, é igual, não é? E é simples compararmos os excedentes e verificar que, em termos gráficos também, que a procura com mais íngreme estará também associada a um excedente mais elevado. Portanto, com uma curva de procura mais íngreme, as pessoas estão menos dispostas a desistir do bem à medida que o preço sobe, portanto, a qualquer preço estão a fazer excedentes maiores. Com uma curva de procura mais plana, as pessoas estão basicamente mais próximas da indiferença com algum outro bem. Portanto, há muitos substitutos
para o bem em causa e, portanto, usando a expressão há pouco, portanto, não ficam tão tristes se o preço subir ou se tiverem que abdicar deste bem, facilmente substituem por outro. Como é que, portanto, falamos até aqui do excedente do consumidor, em relação ao excedente do produtor. Portanto, dissemos que é a diferença entre a disponibilidade para fornecer um bem e o seu preço. Como é que medimos a disponibilidade para fornecer um bem? Portanto, de alguma forma podemos identificar o excedente do produtor como os lucros do produtor. No sentido em que cada produtor vai produzir uma unidade adicional do produto que estejamos a analisar somente se o custo adicional dessa produção for inferior ao preço. Estamos aqui a usar a noção de custo adicional para não descrevermos já com muito pormenor ou para não entrarmos em muito pormenor com os conceitos de custos, fica só a ideia de que a empresa produz mais uma unidade, isso implica um aumento nos custos, e aí esse acréscimo no custo que serve de comparação com o preço. Portanto, para já fica só esta ideia, que o excedente do produtor corresponderá ao seu lucro, e depois mais tarde falaremos novamente disto, porque há aqui a questão dos custos fixos, é preciso distinguir custos fixos de custos variáveis, mas para já fica esta equivalência, digamos assim. E depois entramos então na parte já da última aula, em que vimos a aplicação do modelo da oferta e da procura ao caso da criação de impostos ou da criação de subsídios. E se calhar vale a pena estar aqui um bocadinho também a falar sobre isto, num contexto de revisão, para contribuir com mais elementos para o vosso estudo deste tema. Então, vamos, só por uma questão de simplificação, pensar num imposto de 50 cêntimos por litro e vamos pensar que o mercado é o da gasolina. E vamos começar por pensar que este imposto, portanto, será pago pelos vendedores. Portanto, por cada litro que vendem, os vendedores vão enviar às finanças 50 cêntimos. Em termos de representação gráfica, como é que nós representamos isso? Portanto, desde logo em relação à procura, a procura não se vai deslocar, não é? Porquê? Porque não houve nenhuma alteração em relação ao montante a que os consumidores estão dispostos a pagar por uma unidade de gasolina. Não é? Portanto, em relação à procura, podemos dizer que não tem qualquer efeito sobre a procura de gasolina, a disponibilidade a pagar, ou seja, a utilidade subjacente a cada litro de gás não mudou. Desculpa, não é de gás, é gasolina, está ali meio. Mas, portanto, sendo os vendedores os que vão pagar o imposto ao Estado, temos uma alteração ao nível da oferta. Portanto, é como se tivesse acontecido um aumento nos custos da empresa. Há um montante que os vendedores terão que enviar ao Estado e esse montante é de 50, no nosso caso, portanto, no caso que estamos aqui a ver, de 50 cêntimos por litro. Portanto, a curva de oferta desloca-se para a esquerda. Portanto, o produtor não vai poder cobrar o preço que cobrava anteriormente. Portanto, terá que refletir o imposto no preço a cobrar. Portanto, é isso que nos faz dizer que a curva de oferta se desloca da forma que aparece nesta representação, portanto, a redução de oferta. Portanto, ao preço anterior, aquilo que os consumidores desejam adquirir não é igual àquilo que os vendedores estão dispostos a fornecer. Portanto, se pensarmos na nova curva de oferta, ao preço P1, a quantidade que os consumidores estão dispostos a adquirir, ou que estavam em questão, é superior àquilo que os produtores estão agora dispostos a fornecer, devido ao imposto. Portanto, o que é que nós sabemos em relação ao novo equilíbrio? Nós sabemos que vai haver um novo preço, não é? Ao preço anterior, a quantidade procurada não é igual à quantidade oferecida. Portanto, o que vamos
o que vamos observar é que o preço que os consumidores vão pagar agora é este preço que nos aparece aqui, esse com o índice C, a indicar que é o preço pago pelos consumidores, é um preço acima do preço inicial e, na verdade, o preço líquido, ou se quiserem, o preço líquido do imposto, portanto, o preço com que o vendedor fica depois de enviar ou depois de pagar o imposto ao Estado, terá este preço mais baixo, que aparece aqui, PNC menos 0,5, sendo 0,5 montante do imposto, que será o preço a que, com que os vendedores ficarão depois de pagos os impostos. Portanto, a nova quantidade transacionada no mercado será esta quantidade que em si, portanto, uma quantidade inferior à quantidade que foi transacionada no mercado no preço sem imposto, portanto, no preço anterior. Portanto, os consumidores costumavam pagar P por litro, portanto, o equilíbrio inicial, vão agora pagar PNC, portanto, um imposto, desculpem, um preço mais elevado, e a diferença entre estes dois preços, nós chamamos a incidência sobre o consumidor. Portanto, no sentido em que o imposto aumentou o montante que os consumidores pagam por cada litro de gasolina, no nosso exemplo. Portanto, nós dizemos a incidência do imposto sobre os consumidores será de PNC menos P1. Pois os valores para estes preços dependem do exercício do exemplo que estejamos a considerar. De igual forma para os produtores, portanto, os produtores agora também já não têm acesso àquele preço, ao preço P1, não é? Portanto, agora vão vender a um preço mais elevado, mas descontando o imposto, vão ficar com um preço, na verdade, ficar com um preço líquido inferior ao preço inicial. Portanto, chegamos a esse preço líquido descontando o imposto ao valor pago pelos consumidores. Portanto, há uma diferença entre os vendedores recebem dos consumidores antes de pagarem o imposto e o que ficam depois de pagar o imposto. Então, qual é o peso do imposto sobre os produtores? Portanto, há de ser a diferença entre este valor e o valor que eles conseguiam no equilíbrio inicial. Portanto, eles no equilíbrio inicial iam receber P1 por litro e agora recebem o preço pago pelos consumidores menos 0,5 e, portanto, é a diferença entre o preço inicial e este que nos vai dar a incidência sobre os produtores. Portanto, aqui qual é a ideia? A ideia é, depois de todos os ajustamentos que há no mercado a seguir ao imposto, na situação final, o que vamos encontrar é os consumidores a pagarem um preço mais alto do que pagavam inicialmente e os produtores a receber, em termos líquidos, um preço mais baixo do que tinham inicialmente. A diferença de cada um destes preços, o preço inicial, há de nos dar a parte que é suportada, a parte do imposto que é suportada por cada um dos grupos, portanto, pelos consumidores e pelos produtores. Portanto, a parte que acaba por suportar mais o imposto não é necessariamente a parte a quem o imposto é cobrado. Portanto, temos que ver as consequências no mercado e verificar, portanto, reparem, a distância entre as duas retas é o montante do imposto, portanto, a diferença entre o preço que os vendedores recebem líquidos de imposto e o preço que os consumidores pagam é o imposto, e depois a incidência, ou quem é que suporta a maior parte do imposto, teremos que, para responder a isso, teremos que ir comparar, por um lado, o preço que os consumidores pagam no final dos ajustamentos criados no mercado pelo imposto, este novo preço de equilíbrio para os consumidores, a diferença desse valor para o preço de equilíbrio inicial dá-nos a incidência sobre os consumidores. A diferença do preço de equilíbrio inicial para o novo preço líquido de imposto que fica para os vendedores dá-nos a incidência sobre os produtores.
Depois, outro aspecto interessante em termos da incidência dos impostos e das consequências dos impostos é que, para o caso que estamos aqui a ver, portanto, impostos específicos por unidade comprada e vendida, é indiferente quem é que, se quiserem, envia o cheque para o governo. Portanto, é indiferente que se são os vendedores que pagam o imposto ao Estado ou se são os compradores que pagam o imposto ao Estado. Nos dois casos, nós vamos chegar exatamente aos mesmos valores que num caso e no outro, portanto, mesmos valores em termos de incidência, mesmos valores do novo equilíbrio, portanto, os valores que calcularmos para as consequências económicas são os mesmos, quer seja o produtor a entregar o imposto, quer seja o consumidor a entregar o imposto. Portanto, a ideia é mais simplificada agora para o lado da procura. Vamos pensar que os impostos são pagos pelo consumidor. Portanto, de alguma forma será agora a curva da procura que se altera e, portanto, como a curva de procura representa a disponibilidade a pagar, o consumidor está agora disposto a pagar menos, se quiserem manter-nos com o imposto de 50 cêntimos, portanto, o consumidor estará agora disposto a pagar menos 50 cêntimos por litro. Portanto, o mercado terá que mudar para um novo equilíbrio e já sabemos como que se processam esses ajustamentos. Portanto, neste caso, teremos uma redução de procura. Portanto, tínhamos um equilíbrio inicial com o preço 1 e a quantidade que é 1, e agora, face a esta alteração, vamos ter uma nova quantidade transacionada, que vai ser exatamente igual à que calculamos quando o imposto era pago pelos vendedores e, portanto, a quantidade de equilíbrio é a mesma e obtemos o mesmo efeito, quer o imposto seja cobrado pelos vendedores, quer seja cobrado pelos consumidores. Sim, pelos consumidores. Portanto, reparem, depois também se somarmos ao preço portanto, líquido do recebido pelos vendedores, se somarmos os 50 cêntimos que vão ser entregues ao Estado, temos os consumidores a pagar o mesmo que tínhamos quando analisamos o imposto cobrado aos vendedores. Portanto, apesar do consumidor pagar um menor valor ao vendedor, depois tem que pagar o resto ao Estado e, portanto, o preço final, que inclui o imposto pago, é o mesmo que tínhamos no caso em que o imposto incide sobre o vendedor. Depois, e agora já a fazer a ponte para a aula de amanhã, portanto, quem acaba por suportar mais ou menos o imposto, isso vai depender das elasticidades da curva de oferta e da curva de procura. Aquilo que há pouco chamámos se as curvas são mais planas ou se as curvas são mais íngremes. A parte, seja o comprador, ou seja o vendedor, seja os compradores, sejam os vendedores, com curva de procura, ou, desculpem, seja com curva mais inelástica, portanto, mais íngreme, acaba por suportar mais o imposto, e a parte com curva mais elástica, portanto, mais plana, acaba por suportar menos o imposto. Portanto, podemos mostrar isso graficamente, analiticamente, mas fica já esta ideia, não é? Quanto mais elástica, menos suportará o imposto, o agente que estejamos a considerar, seja o consumidor, seja ele o produtor. Portanto, as empresas com oferta inelástica, os consumidores com procura inelástica, suportarão mais o imposto. Enquanto que as empresas com oferta mais elástica, ou consumidores com procura mais elástica, acabam por suportar menos os impostos. Se quiserem, novamente aqui, aplicando um caso extremo, reparem uma procura perfeitamente elástica, portanto, o mercado do produto-alvo do imposto ser um mercado caracterizado por ter uma procura perfeitamente elástica, portanto, em que há muitos bens substitutos do bem em causa, os consumidores não, por causa de haver muitos substitutos, os consumidores não pagarão mais do que pagavam anteriormente. Há bens substitutos para trocar por este. Então, consequências que têm para o imposto, os vendedores acabam a suportar todo o imposto.
portanto, o preço de equilíbrio mantém-se o mesmo e a quantidade transacionada cai. Portanto, o que observamos aqui, não é? Portanto, a nova quantidade de equilíbrio é inferior à quantidade de equilíbrio inicial. E em relação ao preço, não se passou nada, não é? Os consumidores não estão dispostos a pagar mais pelo bem, porque têm muitos bens substitutos deste e, portanto, facilmente abdicam deste bem e passam a consumir bens substitutos deste. Pronto, portanto, era esta a apresentação que vos queria fazer, para fazer uma revisão dos principais conceitos que vimos nas últimas aulas. Agora, neste bocadinho que temos ainda, gostava, não sei se querem perguntar alguma coisa sobre esta apresentação. Estejam à vontade para colocar o braço no ar ou colocar aqui alguma questão no chat. Professora, se fosse possível, um outro assunto que eu gostava de falar convosco e tem a ver com o exercício que fizemos na aula online da semana passada. E era um bocado perguntar-vos se consideraram que o tempo foi suficiente. Vou fazer aqui um pequeno inquérito. Portanto, a pergunta é só se o tempo foi suficiente para responder às questões de escolha múltipla da semana passada. Portanto, porque aquilo tratava-se de um exercício de treino, aquilo não vai ser para avaliação, é só para, por um lado, vocês se familiarizarem com o tipo de questões de escolha múltipla que podem ser feitas online, portanto, no teste online, e para eu também saber como é que está em termos de aquisição de conhecimentos, como é que as coisas estão a progredir. Mas há aqui já coisas que podemos portanto, estimar, não é? E saber quais foram as consequências, não é? Uma delas é aqui a questão do tempo, porque há dois elementos, sobretudo dois elementos importantes, não é? Por um lado é o tempo e por outro é a dificuldade de cada uma das questões ou os cálculos envolvidos em cada uma das questões, não é? Nós podemos ter muitas questões, mas serem todas de resposta rápida, nesse sentido o tempo pode ser suficiente, ou podemos ter questões de resposta mais elaborada, que exijam cálculos, nesse sentido seria necessário mais tempo. Se calhar ia pedir-vos que escrevessem no chat qual foi a parte ou o tipo de exercícios que acharam mais complicado de resolver, portanto, o que está mais difícil, se foi as que envolviam os impostos, se foi que envolviam cálculos, se foi o que envolviam portanto, alguma pergunta em especial que tivessem achado particularmente complicada. Portanto, vou perguntar se os cálculos demoraram muito tempo. Os cálculos demoraram muito tempo. Assim se percebe, não é? E também para perceber se há aí também alguma necessidade de ajustamento em termos das perguntas. Portanto, o António José quer falar? Professora, há pouco estávamos a falar da máscara e a viseira seriam equipamentos complementares. De alguma forma, as respostas estão divididas, portanto, isto é sempre tudo muito relativo, no progresso na aquisição de conhecimentos também não ser igual, há pessoas que já tiveram
já tiveram o caminho passado, outros não tiveram, portanto pode haver aqui algumas distinções. A questão não é sobre a semântica, a minha é mais sobre Poderemos também voltar a este assunto nas próximas aulas. Nós por hoje podemos ficar por aqui. Na aula de amanhã, portanto, vamos entrar no tópico das elasticidades. Portanto, a ideia, o que é uma elasticidade? A elasticidade é uma medida de sensibilidade ao preço, não é? Portanto, se o preço variar em 1%, nós esperamos que aconteça à quantidade procurada, por exemplo, mas, portanto, o que aconteça à quantidade procurada em termos de variação percentual também. Quando nós dizemos que uma elasticidade é de menos 5 ou de 5, o que nós estamos a dizer é que faça uma alteração no preço, sendo a elasticidade, preço da procura, uma alteração de 1% no preço, ou se fizerem uma subida de 1% no preço, leva a uma redução de 5% na quantidade procurada. Um raciocínio destes nós vamos explorar na próxima aula e desenvolver de acordo com o modelo da oferta e da procura, como é habitual. Portanto, hoje ficava por aqui, depois amanhã então, na aula presencial, entraremos no estudo das elasticidades. Em relação a disponibilizar este PowerPoint portanto, em relação ao António, não consegui ouvir. Se puder escrever aqui no chat, eu agradecia. Em relação a disponibilizar este PowerPoint na Blackboard, se quiserem. O António não pode escrever a dúvida no chat? Professora, viu a minha mensagem no chat? Então, uma dúvida em relação aos bens complementares? Pode escrever a dúvida no chat? Pronto, então eu vou disponibilizar estes PowerPoints. Portanto, o António está a referir-se ao caso da procura de... Portanto, agora teríamos que voltar outra vez ao exemplo. O que eu ia sugerir ao António é que me enviasse a sua dúvida por e-mail e depois eu respondo-lhe por e-mail. Ou então, na aula de amanhã, coloca a sua questão e eu respondo na aula de amanhã. Pode ser? Ok. Ficamos com mais tempo e podemos ver isso com mais atenção. Está bem? Pronto, então... Pois há a questão da gravação das aulas. Portanto, a questão é que não podemos assegurar qualidade na gravação, não é? Se vocês forem indiferentes que a gravação seja de má qualidade, portanto, posso tentar gravar a partir do computador, mas não garanto que fique muito bem, não é? Não garanto que fique muito bem. Pronto, mas podemos tentar fazer uma gravação, pelo menos áudio, não é? Pelo menos áudio, porque em termos de ecrã é possível que não fique muito bem, não é? Porque não temos câmeras daquelas que rodam com sensibilidade à voz, etc. Mas pronto, posso tentar gravar pelo menos o áudio. Sim, podemos tentar a gravação pelo menos do áudio, mesmo que o vídeo não fique bem. Está bem? Pronto, então se não tiverem mais questões, ou se tiverem questões podem sempre enviar uma reunião aqui ou no Skype, onde quiserem. Portanto, reparem, nós não temos horário de atendimento presencial, mas temos horário de atendimento online, não é? Portanto, estejam-se à vontade para colocar as vossas questões.
Pronto, e então por hoje, se não tiver mais dúvidas, ficávamos por aqui. Depois amanhã começamos então com o estudo da elasticidade, está bem? Ora, então, muito boa noite e fiquem bem.